Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária com a finalidade específica de apreciar o projeto de lei complementar 009/2018 em segunda votação, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação dos parágrafos 2º, 3º, 4º do artigo 2, inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar 201, de 31 de setembro de 2015, que dispõe sobre a utilização dos depósitos judiciais e administrativos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul para os fins que especifica. Não há ata nem expediente a ser lido. Passamos direto à ordem do dia. Superado o pequeno e grande expediente, passamos direto à ordem do dia. Esta presidência submete, aliás, os pareceres em discussão, então. Em segunda, o projeto de lei 009/2018, de autoria do Poder Executivo, que trata da utilização dos depósitos judiciais e administrativos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. A Comissão de Serviço Público, Obra, Transporte, Infraestrutura e Administração, tendo como relator deputado professor Rinaldo, e a Comissão de Finanças e Orçamento, tendo como relator deputado João Grandão, são favoráveis por unanimidade. Em discussão, os pareceres. Para discutir, deputado Amarildo Cruz. Vossa Excelência disporá de 10 minutos para o seu pronunciamento. Lamento muito, mas eu vou discutir. Senhor presidente, eu vou discutir essa questão porque ela é extremamente importante e eu acho que nós estamos aqui em extraordinária, também dar conhecimento, transparência sobre o que nós estamos votando. Nós estamos votando um projeto que altera aqui o percentual que reconstitui o fundo dos depósitos judiciais que nós havíamos votado aqui, o ano retrasado, para dar direito ao governo do Estado de acessar aqueles valores que, na época, somaram em torno de R$ 1.600.000. Foi autorizado por esta Casa. Ficou no mesmo projeto de lei que nós aprovamos, descrito que a reconstituição do fundo daria numa equivalência de 70% a 30%. Acontece que, nesse processo de negociação com a CESP, que vem agora terminando, o governo do Estado, que havia tido acesso a esses recursos, e uma boa parte desses recursos, na época, eram depósitos judiciais feitos pela CESP, adiantados, o governo, obviamente, utilizou o recurso. E hoje, para esse acordo ser feito, é necessário que haja recomposição. E para haver essa recomposição, só pode ser feito, num primeiro momento, se nós alterarmos esse percentual de 30% para 20%. E é isso que nós estamos votando. E isso, na verdade, ajuda a resolução de um problema, que é a finalização do acordo da CESP com os municípios impactados na costa leste do nosso Estado. E aí eu quero discutir por causa disso, senhor presidente. Primeiro, lamentar a forma como foi feita essa negociação. Há cerca de 20 dias atrás, a CESP iniciou um processo de contato com o governo do Estado, visando uma negociação, uma vez que os 6 municípios impactados são titulares de ações nas suas comarcas, ações públicas e privadas, tanto do Ministério Público quanto ações particulares, reclamando por parte da CESP o cumprimento de obrigações que foi pactuado anteriormente, nas 2 outras tratativas, nos 2 outros acordos que foram feitos em 1998 e 2001, com a CESP por conta do alagamento de 80% da área inundável depois da construção da usina Sérgio Mota e a formação do lago. 84% dessa área inundada foi do Mato Grosso do Sul. E os municípios impactados, atingidos, reclamaram isso na Justiça. Esses 6 municípios, que são Três Lagoas, Brasilândia, Santa Rita, Bataguaçu, Anaurilândia e Batayporã, esses 6 municípios que têm ações na Justiça reclamando esses valores da CESP. A partir daí, o que acontece? Com o processo de privatização da CESP, que está adiantado com o grupo chinês,
A CESP agora se vê na obrigatoriedade de fazer um acordo o mais rápido possível para que possa ser privatizada a empresa. E aí entrou num processo de negociação com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que é titular da maioria das ações, com os 6 prefeitos dessas 6 cidades, e agora chegaram a um denominador comum. E para acessar esses recursos, nós precisamos fazer a votação dessa matéria. Feita essa explicação, eu quero aqui simplesmente ressaltar uma outra questão que julgo das mais importantes e procedentes, deputado Paulo Silvio. Eu sou nascido e criado na beira do Rio Paraná. Na década de 80, quando o Estado de São Paulo começou a discutir a construção da usina Sérgio Mota, já na região todo mundo sabia dos impactos que seriam causados por conta da construção dessa usina. E ao longo do tempo acompanhei todo este processo, acompanhei com os prefeitos, acompanhei na época ainda, quando trabalhava na região, depois aqui em Campo Grande, quando participei do governo do ex-governador Zeca, 8 anos de governo, e depois, período inclusive que foi feita a primeira negociação, e depois aqui na Assembleia Legislativa. Ao vir para a Assembleia Legislativa, eu trouxe, logicamente, todo o acúmulo e o conhecimento sobre essa matéria. Eu sou da região, eu conheço exatamente o trâmite de tudo o que aconteceu. O que aconteceu ali, na verdade, foi que a CESP, ao construir a usina, ela produz a energia e vende para nós mais caro, mesmo tendo inundado 84% da área inundada do território sul-mato-grossense. Por isso, o reclame dos municípios. E por isso que eu sempre disse, não é a primeira vez que eu falo isso na tribuna, a CESP nunca vai pagar o impacto ambiental causado para aquela região. Nunca. Nunca, porque uma grande parte do território está embaixo da água hoje. Isso é uma forma de amenizar, essa negociação é uma forma de amenizar os impactos que foram feitos. Então, acho que é prudente, cabe à casa, nós estamos fazendo a votação correta, votei favoravelmente, vou votar, porque alivia os municípios que tiveram, além da sua área inundada, mas, deputado Lídio Lopes, lógico, se no primeiro momento você pensar que 280 milhões distribuídos em 6 municípios é muito dinheiro, mas o que pensar também, o que esses municípios já foram privados no seu desenvolvimento. E aquilo que eles perderam de área, né, eu acho que não tem, na verdade, de recursos que pague. Mas nós estamos chegando ao final dessa negociação. Então, eu quero fazer esse registro, porque nós tínhamos uma comissão criada aqui, aqui para o acompanhamento das questões relativas à negociação desses municípios com a CESP. Num primeiro momento, eu participei aqui, tem várias fotos de audiências públicas que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa, audiências públicas que nós fizemos, deputado Barbosinha, lá, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, audiências públicas que nós fizemos nos municípios de Anaurilândia, de Batayporã, de Bataguaçu, de Três Lagoas, de Santa Rita do Pardo e de Brasilândia. Todos esses municípios. De 2009 para cá, quando foi constituída essa comissão, nós fizemos audiências públicas, sabemos do pleito e do reclame das pessoas daquela região, o que elas querem para os seus municípios. Isso vai ter que ser retomado agora. Isso é um trabalho, inclusive, para essa comissão, que tem a prerrogativa de fazer essa discussão nos municípios, junto com o Ministério Público, para dizer, olha, o recurso vai ser aplicado na região tal, tal, tal. O que nós queremos é obra para a escola, nós queremos é obra para isso, nós queremos é obra para aquilo. Isso vai ser acompanhado por essa comissão, junto com o Ministério Público. Então, o encaminhamento da votação é correto. A reivindicação dos municípios sempre foram justas. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é dando condição de que efetivamente isso se concretize. É a terceira negociação feita, CESP, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul, visando diminuir os impactos causados com algumas indenizações nesses 6 municípios. A única coisa que eu lamento, deputado Barbosinha e deputado Paulo Silvio, foi o encaminhamento feito pelo Ministério Público, pelo Governo do Estado com relação a essa questão. Porque essa comissão, não só a comissão, a casa como um todo devia estar envolvida nesse processo de negociação que começou há 20 dias atrás, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Mas não foi assim. Não é por conta disso que nós vamos inviabilizar, porque, na verdade, nós estamos votando aqui muito mais pelos municípios e pelos munícipes atingidos
e que tem agora uma possibilidade de ter amenizado os prejuízos ambientais, principalmente, que tiveram nessa região. É por conta disso que nós estamos fazendo, e eu me sinto na obrigação, porque presidi essa comissão por 2 vezes, de vir à tribuna para fazer esse relato, para fazer esse esclarecimento, não só para os municípios impactados, mas principalmente para os municípios, para todo o nosso estado, para a população do Mato Grosso do Sul. Pois não, deputado Barbosinha? Deputado Amarildo, só acrescentar a fala de Vossa Excelência que a alteração no percentual do fundo de reserva não autoriza novos repasses ao Tesouro do Estado, porque poderia, num primeiro momento, se imaginar isso. Sim. A lei, ela resguarda Sim. que qualquer alteração nesse aspecto seja submetida a essa Casa Legislativa. Então, a alteração de 30% para 20% deixa muito claro que o que nós estamos fazendo aqui é exatamente possibilitar que haja o acordo, tanto que o Estado, ele não pode, caso o percentual exceda 20%, se apropriar dessa diferença. Desses 10%, nós estamos diminuindo de 30% para 20%. Então, muito claro que nós estamos aqui atendendo aos interesses dos municípios. Mas é muito importante nós ficarmos atentos, porque nós estamos mudando a regra de percentual do fundo, de 30% para 20%. E penso que 30% seja um limite razoável, porque uma vez apropriado pelo Estado, dificilmente se devolve. Sim. Então, eu acho que nós temos que estar muito atentos, porque pode, em determinado momento, esse fundo ultrapassar aos 20%, chegar aos 30%, 40%, e a gente ter demanda aqui de retiradas do Estado, e nós vamos diminuindo cada vez mais, e diante do cenário econômico, numa necessidade, não tem recurso para ser alocado. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante a ser observado. Muito bem lembrado por Vossa Excelência, deputado Barbosinha, porque é uma excepcionalidade que nós estamos fazendo. É uma excepcionalidade. Na verdade, se você diminui de 30 para 20, daqui dia de 20 para 15, para 10, para 5, nós não vamos recompor esse fundo nunca. Então, muito bem observado por Vossa Excelência, por isso que fiz questão de vir à tribuna trazer essa explicação do porquê dessa diminuição que propicia, que, na verdade, o que nós estamos votando aqui é a possibilidade concreta de efetivação dessa negociação, deputado Paulo Silva. Mais uma vez, a Assembleia tem um papel preponderante nessa questão. E quero aqui ressaltar uma questão, já vou conceder uma parte para Vossa Excelência. Nós precisamos manter essa comissão, hoje mais do que nunca, para que nós possamos acompanhar, junto com o Ministério Público, a aplicabilidade desses recursos por parte dos municípios, esses 280 milhões por parte dos municípios, e também com relação aos impactos ambientais causados no Estado, por parte do Estado, como que o Estado vai refazer e efetivar um programa de diminuição dos impactos ambientais causados, principalmente nesses 6 municípios aqui enumerados. O senhor me concede uma parte? Pois não, deputado Paulo Silvio. Deputado Amarildo, primeiro, parabenizar Vossa Excelência, que, enquanto eu, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, participei de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa que Vossa Excelência fez, e, na época, já tinha essa preocupação que hoje nós estamos dando a oportunidade de se concretizar para que os municípios possam recuperar aquilo que se considerava já perdido. Em segundo lugar, dizer que sempre o MDB esteve nessa comissão. E hoje, muito bem representado pelo nosso líder, Eduardo Rocha, que também é da região, conhece essa problemática toda. E não vejo nenhum problema, disse aos pares, não saio daqui enquanto não votar, não vou carregar esse ônus, esse peso nas minhas costas de não ter resolvido um problema que há mais de 26 anos buscam essa solução. O momento é esse? É. Agora, quero pontuar. Me solidarizo com Vossa Excelência. Vamos dar a César o que é de César. Vossa Excelência capitaneou ao longo de mais de 10 anos essa discussão aqui em São Paulo, nos municípios interessados, e na hora de colocar uma cereja em cima do bolo, nem se colocou a Câmara para saber. Se não fosse a astúcia de Vossa Excelência com os seus assessores, não ficaríamos nem sabendo. Agora, nós somos principais participantes fazendo essa votação. Também tem a preocupação com as prefeituras do interior. Um aporte financeiro que receberão, e se não tiverem
responsabilidade podem incorrer em erros graves nas suas administrações. Então, tenho certeza que essa comissão não pode mesmo ser destituída, agora que ela tem que exercer a fiscalização dela. E, mais uma vez, parabenizo a Vossa Excelência e ao presidente dessa casa, que soube levar adiante na hora certa. Ontem tivemos uma reunião com o Ministério Público está cônscio da sua responsabilidade e de não ter nos chamado para a discussão inicial. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça deu o ajuste para que pudéssemos estar realizando isso hoje. Voto tranquilamente, parabenizo Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Paulo Silva. Pois não, deputado Eduardo Rocha. Deputado Amarildo, eu acho que isso foi uma conquista do Mato Grosso do Sul. Aqui eu parabenizo o governo do Estado, o prefeito Caravina, que é o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, que captou isso aí, juntou os prefeitos, numa luta da mesma idade quase do nosso Estado, de mais de 30 anos. Então, essa é uma vitória, e essa casa, e aqui a gente precisa agradecer. Quero agradecer em especial ao deputado Barbosinha, que é o presidente da CCJ, que fez o parecer, a todos os deputados e deputadas, e dizer que essa casa não podia fugir da responsabilidade, e está aqui mostrando a parceria com o Mato Grosso do Sul e principalmente com os 6 municípios que fazem parte dessa briga, dessa perrenga que vem há mais de 30 anos. Graças a Deus, com essa lei aprovada, vai chegar ao fim e, se Deus quiser, todos os municípios vão receber suas partes. E mais importante, deputado Amarildo, a responsabilidade de cuidar do meio ambiente continua. Nós não vamos abrir mão das recomposições de barranca de rio, da CESP, quer seja o futuro dono, vai ter que continuar tendo a responsabilidade no meio ambiente. Então está de parabéns. O governo do Estado, os prefeitos, através do prefeito Caravina, que cooptou todos os prefeitos para rapidamente, num desespero da CESP também, porque também se a gente não aceita, trava a negociação de venda da CESP, aí o Mato Grosso do Sul todo sai ganhando, e essa casa fez o papel necessário que precisava fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Eduardo Rocha. Só quero, para terminar, senhor presidente, fazer um registro que eu julgo dos mais importantes. Nas 2 negociações anteriores que foram feitas, Governo do Estado, Ministério Público do Mato Grosso do Sul e CESP, a Assembleia Legislativa teve papel preponderante. Está aí registrado nos anais da história. Aqui eu tenho fotos, mas antes de mim, quando nem estava aqui nessa casa, já se fazia essa discussão de uma maneira muito... Eu vou pedir a tolerância de Vossa Excelência por conta da possibilidade... concluir. Sim, eu já vou concluir. E da importância do assunto, deputado Lídio. Eu quero só fazer esse registro, porque essa questão já era discutida há muito tempo aqui. E nas 2 negociações, a Assembleia exerceu um papel, deputado Rinaldo, estratégico, importante. Não é o que acontece nessa negociação agora, porque mesmo nós, com a comissão montada aqui, há 20 e poucos dias atrás, começou-se um processo de negociação e essa casa não foi incluída no processo de negociação. Então, estamos votando agora, pegando as informações de 2 dias para cá, praticamente, deputado Lídio Lopes. Mas tem que se registrar essa questão. Primeiro, por conta do lapso do governo do Estado e do Ministério Público. E acho, deputado Picarelli, que estamos discutindo agora com mais profundidade, porque precisa aprovar essa lei aqui. Porque se não precisasse aprovar essa lei aqui, provavelmente essa negociação ia ser feita sem a participação da Assembleia Legislativa. Entendeu? Então tem que fazer esse registro, e essa casa precisa ser mais forte, tem mais apoio nas suas comissões, da representatividade, e é o que nós temos que fazer daqui por diante, principalmente para acompanhar o que vai acontecer com esses recursos nesses municípios. A aplicabilidade de acordo com aquilo que foi determinado pelas pessoas em cada audiência pública que foi realizada. Eu não tinha como não fazer esse registro, senhor presidente. Era só isso. Muito obrigado. Continua em discussão. Vossa Excelência, disporá de 10 minutos. Eu quero fazer uma pergunta aqui, se alguém sabe o que significa MAB.
MAB. MAB são os movimentos atingidos por barragens. Então, essa discussão não é de hoje. Essa discussão não é de hoje. Eu venho aqui exatamente para falar de um tema extremamente importante, que essa pendenga judicial, essa situação aí, ela tem um impacto social sem tamanho. Tem um impacto social ambiental, tem um impacto social econômico, e ainda eu quero pedir desculpa de estar atrapalhando o almoço de alguns aqui, mas dizer que enquanto militantes dos movimentos sociais, dizer de que essa situação provocou alguns constrangimentos em relação à transferência de pessoas, provocou impacto em vários municípios. Eu já venho discutindo isso com o prefeito de Anaurilândia, o ex-prefeito Wagner de Anaurilândia, há muito tempo, e que ele esperava, evidentemente, que esse recurso fosse liberado antes, mas nós temos que levar em consideração aqui também que, em função de não ter tido uma discussão, na nossa avaliação, uma discussão mais ampla, nós estamos atendendo também um interesse aqui, deputado Pedro Kemp, um interesse um tanto quanto rápido, que é em relação a um processo de privatização nesse país. Nós não podemos achar que nós estamos aqui votando esse projeto desta forma, rapidinho e tal, que é para atender um interesse social do Mato Grosso do Sul, que não deixa de ser, que é para atender os municípios que foram impactados, e eu cito aqui a Anaurilândia com a maior propriedade, porque tomei conhecimento de causa e discuti esse tema. Agora, o que nós temos que entender aqui é que tudo isso está acontecendo em relação a São Paulo, que demorou demais para poder resolver isso, e que tem algumas situações que ainda está com problema de litígio, que nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós tivemos impactos importantes em relação à atuação da CESP no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos uma compensação social, que eu não tenho aqui dados extremamente precisos para lhe dizer, mas que Dourados, por exemplo, teve um conjunto habitacional fruto de uma discussão que foi feita em relação à questão das negociações com a CESP. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesta casa, companheiros e deputados, deputadas e povo aqui do Mato Grosso do Sul, nós estamos dando a possibilidade de regularizar uma situação que eu, particularmente, não sei como estão os remanescentes lá, os ribeirinhos. Como é que foi o impacto, como é que foi a sua perca em termos de impacto socioeconômico no que se diz respeito ao meio ambiente? Se foi feita a compensação ambiental ou se não foi feita a compensação ambiental? Qual foi o impacto que teve aquelas pessoas que viviam em função da relação econômica ribeirinha? Concede uma parte? Pois não, deputado Pedro Kemp. Eu queria dizer, deputado João Grandão, que Vossa Excelência lembra de um aspecto muito importante aqui, porque essas grandes obras que acontecem no país afora, elas têm um impacto, muitas vezes, na vida de comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, um povo mais pobre. Esse impacto é extraordinário, muitas vezes transforma totalmente a vida dessas pessoas e dessas comunidades. Sem dúvida. Nós vimos, inclusive, na época da Copa, algumas remoções de família que foram feitas nas periferias das cidades, que até hoje não tem uma compensação e uma garantia dos seus direitos. Então, muito bem lembrada esse registro que Vossa Excelência faz aqui, e eu espero que os prefeitos agora, que vão receber um recurso significativo nos seus municípios, possam olhar para esses atingidos, né, os mais carentes, né, aqueles que foram, na época, impactados, né, por essas obras da CESP e que precisam recuperar a sua dignidade da vida com as suas famílias. E eu queria dizer que, na época, muitas pessoas estiveram aqui na Assembleia Legislativa, né, cobrando uma atenção, um respeito, né, à sua vida na comunidade tradicional que estavam acostumados a viver, e de uma hora para outra foram removidos. Então, eu acho que os municípios devem ter políticas públicas voltadas, né, para essas comunidades, esses atingidos, para que eles possam viver com dignidade. Então, não é só o Brasil pensar no seu desenvolvimento, grandes obras, mas os impactados normalmente ficam esquecidos
né, ficam jogados à margem. Eu acho que é uma lembrança muito pertinente que Vossa Excelência faz aqui. Parabéns. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Eu incorporo todo o seu pronunciamento e termino dizendo o seguinte: tem, inclusive, alguns assentamentos, deputado Pedro Kemp, que foi fruto da transferência exclusiva com recursos da impactação ambiental. E que, de repente, esses assentamentos hoje, na Aurilândia, a gente tem alguns exemplos, esses assentamentos hoje têm vários problemas que poderiam ser resolvidos com a compensação social e não foi resolvido. Então, esta casa não vai se omitir. Eu estou como relator aqui na Comissão de Orçamento, já tivemos por unanimidade, né, a questão da votação, e chamo também a atenção em relação ao deputado, aquilo que o deputado Barbosinha falou, que e vejo o prefeito Caravina chegar aqui hoje. Deputado Caravina hoje estava discutindo esse tema lá na Casa Civil, que eu estou sabendo. Então, nesse sentido, o deputado Eduardo Rocha e o presidente aqui da Somasul, né, o Caravina, que leve em consideração o apelo que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos votando aqui um projeto que vai, com certeza, regularizar algumas situações, particularmente em Bataguaçu, Anaurilândia, Três Lagoas, mas que, presidente, poderia ver, por exemplo, as compensações sociais que não foram feitas em alguns municípios, como Anaurilândia, por exemplo. Como Anaurilândia, por exemplo, tem situações em função dos atingidos por barragem, também no município de Bataguaçu, que esse recurso possam ter uma compensação social. E quando fala aqui, o deputado Barbosinha cita com muita propriedade a questão do artigo 14 da lei complementar. O artigo 14 da lei complementar, na minha avaliação, ele ainda é um pouco vago, viu, deputado Barbosinha? O artigo 14 da lei complementar, ele diz o seguinte: na hipótese de o fundo de reserva passar a apresentar saldo suficiente para que sejam feitos novos repasses ao Tesouro do Estado, tão somente poderá ocorrer mediante a edição de nova lei complementar, vedado qualquer repasse que incida sobre o referido saldo, acrescido em data anterior à data de entrada em vigor dessa lei complementar. Qual que é a minha preocupação? Vocês já ouviram falar muito no tal dos fundos de previdência, que hoje o Fundo de Previdência veda repasse para o Tesouro quando o Tesouro está precisando. Mas, em alguns momentos, os fundos de previdência eram feitos e os fundos de previdência, quando o Poder Executivo tinha algum problema, ele podia fazer o saque do fundo de previdência com a possibilidade de depois devolver. Então, nesse caso, quando fala que depende da Casa Legislativa, tem que ter muito cuidado, porque a Casa Legislativa pode tanto quanto não pode. Portanto, se vir para essa casa e haver um acordo com o Poder Executivo, com a base do Poder Executivo, esta lei complementar diz, veio para cá, deputado Barbosinha, autorizou, foi para o Tesouro. Então, esse é o debate que nós temos que fazer. A consciência política e social deste recurso que está sendo destinado, e com muita propriedade, o prefeito Caravina, participei muito desse debate, particularmente na questão de Anaurilândia, também Bataguaçu. Agora, a minha preocupação é que as compensações sociais não sejam esquecidas por aqueles que foram atingidos, principalmente liderado pelo MAB, que é o movimento atingido por barragem. Agora, parabéns, ouvi ontem a sua movimentação com vários prefeitos, com o prefeito de Bataiporã presente ali, vereadores, enfim, para discutir esse tema. Então, eu faço esse apelo, deputado Eduardo Rocha, que Três Lagoas será beneficiado, para que haja minimamente a compensação social, particularmente daqueles que não tiveram respaldo quando houve inundação, quando houve, na verdade, o constrangimento econômico e também o constrangimento ambiental para aqueles moradores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Solicito aos senhores deputados que acessem o sistema biométrico de votação após o sinal sonoro. Em votação. Não tem.
Votação encerrada, senhor presidente. 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovada em segunda, dispensada a redação final por não ter sofrido emendas ao expediente. Não havendo, estando suprimida por ser sessão extraordinária as explicações pessoais, esta presidência vai determinar o encerramento da presente sessão. Está encerrada a presente sessão extraordinária.